Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, pedimos que a Tua palavra possa nos nutrir nessa noite, Senhor. Que ela seja um alimento para as nossas almas, um alimento de transformação, Pai. Que ela possa vivificar nos nossos corações o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Então essa nossa porção, né? Nós demos o nome de buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, né? Isso está em Isaías 55:6 e colocamos ali uma figurinha de um tempo e uma pessoa trabalhando, né? Exatamente para demonstrar que às vezes o nosso dia a dia e tudo que a gente coloca a nossa energia, tudo aquilo que a gente põe a nossa energia, que a gente tira Deus de foco, Deus em primeiro lugar, Ele rouba o nosso tempo, né? O nosso tempo aqui na Terra, porque nós somos peregrinos e estrangeiros nessa Terra. Nós estamos aqui de passagem para voltar. Estamos aqui de passagem para voltar, mas aí para nossa vida eterna, né? E às vezes a gente vai passando a vida. Tem a sensação de que a vida vai passando. Quando você vê, passou 10 anos e você fala, meu Deus, passou 10 anos, né? E a gente vai gastando a nossa energia com coisas que não deveriam ocupar o primeiro lugar, né? Nas nossas vidas, né? Como diz a própria palavra, né? Buscar em primeiro o reino de Deus, né? Então, essa nossa 10ª porção, né? Nossa última porção antes de terminar o nosso ciclo de ano, né? Nossa última porção antes do final do ano. Ela vai de Gênesis 41 até 44:17, chama-se Miquetes, né? Porque começa no fim. Miquetes significa no fim, né? Porque ela começa, inclusive, falando, né? Passados 2 anos, ou no fim dos 2 anos de prisão de José. Esse aqui é o teu celular? A Haftará é com 1 Reis 3:15 a 4:1, né? E da nossa nova aliança, Mateus 16:17, né? Então, é interessante, né? A primeira coisa que nos chamou a atenção quando nós fomos ler essa porção, eu e a Lânia, é como Deus, Ele é soberano, né? Deus é Deus. E a gente tenta limitá-lo e colocá-lo numa caixinha, mas a gente não pode conter Deus, né? E então de Gênesis 41, do 15, versos 15 e 16, diz assim, né? Então, só para a gente ter o contexto aqui histórico. Passou-se 2 anos José preso na cadeia, após ele ter interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro. E aí, no término desses 2 anos, Deus dá um sonho, aliás, 2 sonhos ao faraó, né? Primeiro ele sonha com 7 vacas gordas, e depois ele sonha com 7 vacas magras, que engolem essas 7 vacas gordas. Depois ele tem o mesmo sonho com espigas de milho, 7 espigas de milho, né, bonitas, e depois vem 7 espigas de milho feias e come essas 7 espigas de milho, né? E aí ele manda chamar todos os sábios, os magos, os adivinhos, todos os melhores do Egito que ele tinha à disposição, e ninguém consegue interpretar o sonho dele, né? E então o copeiro-chefe se lembra de José. 2 anos depois ele se lembra de José e aí fala para o faraó que ele conhece um cara que pode ajudar o faraó. E aí que começa a nossa questão aqui, essa conversinha que está entre o faraó e José. José já está na presença do faraó, né? E daí diz assim: este lhe disse, tive um sonho. Isso é o faraó falando para José, né? E não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Então a primeira coisa que chamou a atenção, né, na gente foi isso. Tive um sonho. O faraó falando que teve um sonho. Adonai, o Deus, o rei do universo,
falou com o faraó. Um cara idólatra, um cara totalmente, né, ímpio, totalmente, né, fora do padrão do que Deus vem falando, do padrão que Deus vem utilizando, né, dos patriarcas. E aí a gente para e pensa e se diz, cara, hoje em dia, ainda hoje em dia a gente tenta colocar Deus numa caixinha e falar, não, isso aí quem falou foi qualquer outra coisa, foi o diabo, foi não sei quem, mas não veio de Deus. A gente limita a Deus e tenta falar, não, Deus, Adonai, só está dentro da religião cristã. E só fala nesse meio. Somente nesse meio. Aqui eu não estou dizendo que todas as religiões levam à salvação, porque a gente sabe que apenas Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é um fato. Para a salvação é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não conhecemos Adonai e nem o nome de Adonai. A gente conhece Yud Rei Vav Rei, mas nem sabemos pronunciar o nome de Yud Rei Vav Rei. Mas nós conhecemos o nome de Jesus, porque Ele se fez ser conhecido por nós. Este é o nome pelo qual se importa ser salvo. Exatamente. Então, se tem um nome que salva, é o nome de Jesus. Esse nome que nós conhecemos, Jesus, Yeshua, ou sei lá, qualquer... Jesus, Jesus, qualquer outro nome em qualquer língua, esse é o nome de Adonai, porque Jesus é uma manifestação de Adonai, que nós temos revelação. Mas nós não podemos limitar Deus e dizer que Ele não fala com quem Ele quiser. Porque Ele fala com quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Né? Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Outra coisa que é extremamente interessante é que José, quando ele vai falar com o faraó, olha só, gente, o que a gente pode aprender disso? Né? O que a gente pode aprender disso? Ele vai falar com o faraó, ele está preso há 2 anos, injustamente. Injustamente, ele foi punido injustamente. E aí quando ele vai falar com o faraó, ele diz para o faraó, mas Deus dará a resposta favorável. E quando ele está falando favorável ali, no hebraico é shalom. É interessante que ele primeiro tira toda a glória de interpretação dele. Não está em mim. É humildade, né? Não está isso em mim. Eu não posso falar. Eu não posso interpretar esse sonho. Mas Deus pode dar uma resposta favorável. Mas isso é uma coisa incrível, porque olha só, um cara que ficou preso 2 anos, e aí o primeiro conselho que ele pode dar para você é, não, Marquinhos, não se preocupe, porque Deus vai te dar a paz. Entende? Quantos de nós nessa situação, porque a gente às vezes entra em turbulências, em contendas, em problemas nas nossas vidas, que a gente se esquece da paz de Deus. Você deixa isso, olha... Ou quando se avizinha algum problema, a gente já entra em desespero. Já entra em desespero, você esquece da paz de Deus, aí você vem alguém para aconselhar você, ou alguém para pedir um conselho, alguma coisa, e fala, que Deus? Não tem Deus, olha a minha situação, olha o que eu estou passando. Então Já desisti de Deus. Já desisti de Deus. Quantas pessoas a gente não conhece que desiste de Deus após passar um perrengue. E eu achei isso aqui incrível, porque, gente, o cara ficou 2 anos preso, e após 2 anos preso, o que ele tem para oferecer pro faraó? É fé. É fé. Isso é incrível, né? E outra coisa que é muito interessante que a gente vê é que nos profetas da antiga aliança, sempre um profeta chega e diz, olha, se vocês não mudarem de conduta, se vocês não mudarem de caminho, eu vou trazer juízo, Deus vai trazer juízo. Mas José era diferente, porque José não quebrou nenhuma aliança. Ele estava ali injustamente. Ele estava sendo injustiçado desde o começo. Desde o começo.
Mas ele estava como, por exemplo, muitas pessoas que estavam no Holocausto ou que estão passando qualquer outra situação. Em guerras. Hoje que estão morrendo em guerras, crianças. Sim, ou às vezes pessoas que acabam sofrendo pelo pecado de outras. A Síria mesmo. Né? Também, um ótimo exemplo. Que culpa tem esse povo? Nenhuma. Mas eles estão dentro de um sistema, dentro de um contexto, e vamos lembrar sempre que o Egito, ele sempre simboliza o mundo. Sempre simboliza o sistema do mundo. Muita dor? Quer tomar algum remédio? E aí é interessante a gente ver que ele não fez nada de errado para estar na situação que ele estava, né? E aí é interessante que a gente vê em Mateus Jesus falando isso, né? Porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, às vezes, pessoas que não fizeram nada, pessoas que são pessoas do bem, são boas, nunca cometeram uma injustiça, elas sofrem. Né? Sofrem injustiça. Sofrem injustiça, né? E é interessante a gente ver nessa história de José que Deus estava enviando um juízo para a nação. E estava avisando a ele. Para o mundo. Deus estava enviando um juízo para o mundo e ele estava lá inserido nesse contexto, sofrendo um juízo que ele não merecia, né? Então, quando a gente vai ler, né, após a interpretação do sonho, José diz para o faraó o que ele deveria fazer, né? Ele deveria acumular durante esses 7 anos o máximo que ele pudesse de alimentos para conseguir passar os 7 anos de seca que viriam, né? E aí a gente vê em Gênesis 41, no verso 47, que diz assim, nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo ao faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Olha que interessante, né? A gente estava lendo isso daí e a Elane falou, caramba, o que o faraó disse para os egípcios é a mesma coisa que a mãe de Jesus disse para os servos nas bodas de Canaã, né? Porque ela virou para eles e disse, olha, o que ele vos disser, fazei. É a mesma coisa. Em relação ao milagre que ele deveria fazer, de transformar água em vinho, a mãe dele falou a mesma coisa que o faraó está dizendo ali para eles. O que José mandar vocês fazerem, façam. Sigam. Interessante, né? E ali Jesus estava iniciando o seu ministério. E aqui José está iniciando o seu ministério. José é uma figura que o tempo inteiro está tipificando Jesus. De alguma maneira e de alguma forma, né? E aí é muito interessante, né? Que se a gente for ver, 7 anos de fome. Quando fala em 7 anos de fome, eles tiveram 7 anos de abundância e é interessante, eu vou até voltar aqui, porque é interessante que eles tiveram 7 anos de abundância e diz assim,
Assim juntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José. É engraçado que José, das 12 tribos, quando a gente vai falar das 12 tribos, a gente não fala de José, mas a gente fala de Efraim e Manassés. Porque Efraim e Manassés foram uma mistura. Eles não eram puros, eles não eram hebreus puros. Eles representam, eles eram filhos de egípcios. Eram 2 tribos que representam os gentios. Os gentios. Entendem? Então, ali ele está dizendo assim, olha, antes da fome, antes do período da fome, os gentios foram incluídos nessas 12 tribos. Que somos nós. E aí a gente vai ver que depois, quando o reino é dividido, o reino de Judá, a terra de Israel é dividida entre o reino do norte e o reino do sul, as 10 tribos, tirando Judá e Benjamim, todas as outras 10 tribos foram dispersas, espalhadas pelo mundo todo. Hoje eles nem sabem exatamente onde está a tribo de Manassés, ou quem é descendente de Sacar ou de Ruben, mas eles sabem quem é de Judá e Benjamim, que foram as únicas que ficaram. Todas as outras 10 foram disseminadas pelo mundo todo, como se Deus estivesse ali espalhando o seu povo para ser misturado no mundo todo. E isso na época da abundância, antes de vir a fome, né? E aí quando a gente vai ver lá essa palavra que é utilizada, 7 anos de fome, é a palavra Rab, que significa fome da nação, referindo-se à palavra do Senhor. Então não é qualquer fome, é uma fome da palavra de Deus. E é interessante que essa palavra aqui, ela é utilizada a primeira vez na Bíblia, quando a Bíblia vai dizer que houve uma fome muito grande na terra de Canaã e Abraão foi para o Egito. Então, existia uma fome da presença de Deus na terra de Canaã e Abraão desce para o Egito. E aí depois ela vai ser utilizada de novo na história de Isaac, quando houve uma fome parecida, não como aquela dos tempos de Abraão, e aí Isaac está querendo ir para o Egito e Deus diz para ele, não, fica aqui na terra de Gerar, não desce para o Egito não. E aí essa palavra não é mais utilizada e ela volta a ser utilizada aqui, somente aqui. E aí a gente sabe que esses 7 anos de fartura com os 7 anos de fome que vai vir, tem muito a ver com as 70 semanas de Daniel. Muito a ver. A gente não vai entrar com detalhes nisso agora, porque a gente sabe que tem conexão, mas ainda não tivemos revelação, então não vamos entrar muito nesses detalhes. Mas tem a ver. 7 anos de abundância. 69 semanas já foram, a gente está num lapso temporal e falta uma semana. Com abundância. Nós estamos num lapso temporal das 70 semanas de Daniel para serem cumpridas. Com a abundância da palavra. Com a abundância da palavra de Deus. E aí vai chegar o momento, que é aqueles 7 anos de tribulação, que a gente não vai ter a presença abundante da palavra de Deus, né? E aí é engraçado que quando a gente vai ver que o povo foi até o faraó clamar por pão, essa palavra que está ali é a palavra lehem, que significa pão, alimento. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, tem tudo a ver, porque Jesus veio de Beit-Lehem. Beit-Lehem. Belém. Belém. Que significa, Beit-Lehem significa casa do pão. Olha só que coisa mais linda. Então o povo, olha só, o povo, quando começou a passar fome, eles foram correndo ao faraó pedir alimento. Lehem, pão. E aí a gente vê lá em Miqueias que diz assim, ó, Miqueias 5, verso 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está falando
Jesus que viria de Belém, né? Da casa do pão. Da casa do pão. Ele que é o pão descido do céu. Ele é o pão descido do céu. Ele que disse que ele era o pão da vida. E aí, em João 7, verso 42, diz assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Davi também era de Belém. Olha que coisa mais linda, né? Então olha só, quando o povo clamou por pão, eles estavam ali clamando por um pão espiritual. Além do material. Além do material. Físico. Um pão espiritual, né? E aí quando a gente viu isso, eu e a Elânia, a gente estava ontem assistindo a ministração do pessoal do Ensinando de Sião, e uma coisa nos chamou muita atenção, que no final da ministração eles sempre fazem o Kiddush. O Kiddush é a bênção do vinho e da halá, dos dois pães. E a halá, ela representa as 12 tribos de Israel, que simboliza, ela era simbolizada dentro do tabernáculo pela mesa dos pães da preposição, que eram 12 pães. Aí, como o templo foi destruído, hoje eles fazem a halá para relembrar aquele pão que era trocado todo sábado. Eles fazem duas halás, cada uma com 6 tiras para trançar. Isso significa 12 tribos. 12 tribos, exatamente. São 6 tiras ali que eles trançam para representar as 12 tribos. Quando eu e a Elânia, a gente olhou isso, a gente falou, caramba, e aí o pastor que estava ministrando ontem, ele orou, o rabino, ele orou e ele disse: Senhor, obrigada pela porção dobrada do alimento que nós temos hoje. Eu achei aquilo tão lindo, e eu falei, meu Deus, nossa, isso tem tudo a ver com o que Deus está falando conosco, de pão, de fome da palavra de Deus, de fome da presença de Deus. Porque esse pão, ele é o pão que a gente pode hoje, nós ainda temos acesso. Aqui a gente faz uma vez por semana, mas hoje nós temos acesso de uma maneira muito... Não, eu digo da ministração da palavra, o pão, alimento da palavra. Mas a qualquer momento você pode entrar no aplicativo do celular, você tem acesso a essa palavra, está disponível de uma maneira muito abundante hoje, né? E aí a Elânia olhou essas duas tábuas, essas duas halot, né, essas duas halás, e ela falou, meu Deus, isso simboliza as duas tábuas da lei. Porque Jesus, nós já estudamos isso, né, quando a gente estava estudando o livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio, que ele é a palavra. Jesus, João, ele é o alimento, o nosso alimento espiritual. João diz isso. A palavra é o alimento. A palavra é o alimento. E aí quando a gente vai ver essas duas tábuas da lei, elas sempre simbolizam, quando a gente vai falar da lei de Deus, a gente sempre está falando de amor. Em Romanos 13:10 diz isso, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então quando você honra teu pai, honra tua mãe, coloca Deus em primeiro lugar, não mente, não adultera, não rouba, não mata ninguém. Quando você cumpre o amor, você está cumprindo a lei de Deus. E o que Jesus veio fazer? Já que Ele é o nosso pão da vida, Ele veio internalizar essa lei dentro do nosso coração. Que é o que você estava falando agora há pouco, sobre o amor de Deus nos inundar de uma maneira. O Marquinhos veio agora há pouco conversando com a gente sobre a ministração da Canção Nova esse ano, do Osana Brasil, e a ministração do Monsenhor, que foi o amor de Deus, ela gosta de falar no cantinho, que foi o amor de Deus que vai nos preencher nesses tempos difíceis. Nesse próximo ano de 2020, o amor dele vai ser o alimento para nos manter em pé. Porque a gente não sabe o que está por vir, mas a gente sabe que o amor está se esfriando. O amor entre as pessoas, a preocupação pelo próximo, o respeito pelo próximo. A gente vem falando isso semana após semana. Então o amor dele é que vai nos preencher.
E o amor dele vai nos preencher através da palavra dele. Esse é o alimento que vai inundar os nossos corações e fazer a gente se manter em pé nos dias difíceis que virão, né? E aí, olha só o que diz em Amós, gente. E vamos lembrar, estava falando para a Lônia, né? Vamos lembrar que o profeta Amós, ele é um profeta que ele está profetizando no mesmo tempo de Isaías. Então é um profeta que está profetizando, e aí você diz assim, tá, mas isso tudo já se cumpriu. Não, não se cumpriu. Essa profecia aqui ainda não foi cumprida. Amós 11, versos 11. Amós 8, desculpa. Amós 8, versos 11 e 12 diz assim: Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, e correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Olha isso, gente, que tristeza. Que tristeza. E ele está profetizando. E isso aqui a gente não... Aí você vai falar, mas os 70 anos lá que eles ficaram em cativeiro na Babilônia. Não, eles ainda tinham a palavra de Deus. Daniel é um cara que ele estava lendo o livro de Jeremias quando Deus falou com ele. De algum modo, eles ainda tinham acesso à palavra de Deus. Não para todo mundo. Só que hoje nós temos ela disponível para todo mundo. Todo aquele que quiser e em qualquer momento. Já temos vários países por aí, a China, vários países que tem... Nossa, o cara vai morto se ele for pego com um negócio desse aqui. Não, muito longe, né? Aqui na nossa América mesmo, né? Nos países da nossa América. Também, que estão proibindo. Proibir já a palavra. Se você portar, você corre risco de ser decapitado, né? É. Se você não tá de portar. Agora, por quê, né? Por que isso daqui tem que ser proibido? Qual é o segredo que tem aqui? Né? Qual é a importância que isso aqui tem, que é necessário eu proibir você de ler? Né? Isso é uma coisa bem interessante. E o que o profeta Amós está dizendo é isso, que vai chegar um dia onde as pessoas vão ter fome. Elas vão clamar. Elas vão clamar pela palavra de Deus, por pão. Um alimento espiritual, que hoje nós temos em muita abundância, porque nós estamos nos 7 anos de fartura. Nós estamos literalmente nos 7 anos de vacas gordas. Mas vai chegar o tempo das vacas magras, né? E aí é engraçado, gente, que toda a história de José, ela me lembra muito a história de Daniel. Muito, muito, muito. Porque Daniel foi levado cativo para Babilônia com Nabucodonosor, quando ele invadiu, né, a terra de Israel. E aí ele também teve o dom de interpretar os sonhos do rei. E aí a história dele me lembra muito a história de José. E por isso eu queria ler com vocês o comecinho do livro de Daniel. Primeiro capítulo. Capítulo 1, verso 1. Quem quer ler? Nós vamos ler até o versículo 17. Posso ler. Posso começar? Pode. No 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com o seu grande exército e cercou a cidade. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Joaquim, rei de Judá. E quando ele voltou para a Babilônia, levou alguns dos vasos sagrados que havia no templo de Deus e os colocou na casa de seu Deus, na terra de Simeão. Lá ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do palácio real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém, rapazes da família real e das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a ciência dos caldeus.
Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e de boa aparência, disse o rei. Eles devem ter boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viverem no palácio real. O próprio rei escolheu a comida que deveria ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, o de Misael, Mesaque, e o de Azarias, Abed-nego. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Apesar disso, Aspenaz ficou alarmado com a sugestão e disse a Daniel: eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer. Se o rei os vir magros e fracos em comparação com os outros rapazes de sua idade, vai mandar cortar a minha cabeça porque não obedeci às ordens que ele me deu. Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele e de Ananias, de Misael e Azarias, e disse: peço que o Senhor faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Quando terminarem os 10 dias, comparem a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida fina dada pelo rei, e decida se deveremos continuar com a nossa dieta de legumes e água ou não. O mordomo acabou concordando com a sugestão deles por 10 dias. 10 dias depois, Daniel e seus 3 amigos estavam com a melhor aparência, mais fortes e saudáveis que os rapazes que haviam comido das comidas finas dadas pelo rei. Depois disso, o mordomo só lhes deu legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e a ciência de sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Olha só, que interessante, né? Aí a gente vê o faraó também fazendo a mesma coisa. Assim que José foi elevado ao cargo de segundo no Egito, a primeira coisa que é feita é trocar o nome dele. Agora você não é mais José, Yosef no hebraico. Agora você vai ser Zafenat Paneia. Mas José sabia a identidade que ele tinha. Tanto sabia de onde ele veio, que os nomes dos filhos são hebreus. Manassés e Efraim. Ele sabia dentro dele. Ele estava em um local, em um lugar que ele foi colocado, mas ele sabia quem ele era. Do mesmo modo, o que Daniel fez aqui, quando ele rejeita a comida, as iguarias, o banquete do rei, é isso que ele está fazendo. Ele sabe quem ele é, apesar de quererem trocar a sua identidade, o seu nome e falarem: olha, agora você não é, o teu nome não é mais Daniel. Ele sabia quem ele era. E o que ele estava fazendo aqui era rejeitando uma contaminação. Achei interessante até que na versão da Bíblia do King James diz assim que ele sentiu em seu coração de não contaminar-se. A minha diz assim: Daniel colocou em seu coração que não se tornaria impuro com a comida real, nem com o vinho que ele bebia. Isso. Aí você fala assim: mas o que a gente pode aprender disso hoje, né? Então, se eu for num churrasco, num banquete de alguém que é ímpio, alguém que eu sei que é do mundo, vou lá só comer legumes,
Toma água, né? Não, a gente está falando de uma contaminação do sistema. Dele entender que ele tinha um papel e que ele não podia perder o equilíbrio emocional dele se misturando com aquilo. Vamos pensar, um banquete real, com iguarias do rei. Aquilo devia ser um banquete farto, saía todo mundo embriagado, né? O cara entrou lá chamando José e ia embora chamando Pedro. Sim. Né? Nem sei mais quem sou eu. Pensa, um banquete farto. E aí o que ele decide fazer? Não, eu tenho uma missão. Eu estou aqui, eu vim parar aqui, estou aprisionado aqui, mas eu tenho uma missão. E uma identidade. E uma identidade. Exatamente. Que tem tudo a ver conosco hoje, com o que Deus está falando conosco. Ele vai nos colocar em locais onde pode correr o risco da gente se contaminar. Mas ele vai nos colocar lá, eu estava até falando conversando com a Aninha e com o Ivan, a questão do peixe, né? Que aquela moça que a gente gosta de Israel, como que é o nome dela? A professora Carla. A professora Carla fez um videozinho que eu achei muito show. E que fala disso. Ela estava dizendo por que Jesus, né? Porque Jesus, quando ele vai falar com cada um, ele usa a linguagem que a pessoa vai entender. Então, por exemplo, se Jesus fosse falar contigo hoje, ele chegaria e diria algo para você no teu contexto de trabalho que você iria entender. Então, quando Jesus chega para Pedro e fala, olha, agora eu estou chamando você para ser pescador de homens, é como se Pedro tivesse entendido, porque eles não poderiam comer peixe de couro. Eles só podem comer peixe de escamas. E o peixe de escamas, ele pode estar num ambiente contaminado, numa água contaminada, mas ele não se contamina. Ele permanece puro. Já o peixe de couro, ele absorve toda a impureza da água. Então é como se Jesus estivesse falando para ele, olha Pedro, então agora eu vou enfiar você em locais para você pescar homens, mas você não vai se contaminar. Do mesmo modo que Daniel fez aqui. Daniel estava ali sendo inserido num contexto, mas o que totalmente idólatra, né? Totalmente idólatra. Nossa, muito legal isso que você falou, porque pensa, os banquetes que eram feitos eram banquetes consagrados. Do mesmo jeito, lembra que você foi lá no terreiro e o Marquinhos só escutava a voz isso, a coordenadora dele da igreja falando, não come nada, não come nada. Exatamente isso. Então o que ele fez? Ele não quis se contaminar com aquilo. E para nós hoje tem uma lição da gente entender qual é o nosso papel, qual é a nossa identidade e saber que Deus, através das intersecções, vai nos colocar em contato com várias pessoas, inseridos em vários ambientes, mas a gente não pode se contaminar. Porque José não se contaminou nem com a caravana, nem com a casa lá de Potifar, nem na cadeia, nem quando estava já no comando do Egito. No comando do Egito. Ele sempre soube quem ele era. Ele precisava ser tratado? Precisava. E é interessante que, né, a ministração do Rodrigo Silva, ele estava falando assim que, olha, fique feliz, porque já pode passar uma caravana e para te salvar. Se você está num buraco? Você está num buraco, fique feliz que vai aparecer uma caravana para te salvar. A questão é que pode ser que essa caravana não te leve para casa do teu pai. Ainda, né? Mas o processo de salvação já começou. Não se preocupa que você vai chegar. Isso, exatamente, né? Então, gente, o que Deus está falando conosco hoje? O que Deus está falando conosco é que existe um alimento espiritual. A nossa Haftará fala de Salomão julgando o caso das duas mulheres, né? O caso das duas mães com uma sabedoria. Esse Salomão também, né? Ele participava de ele fazia várias oferendas e mesmo assim Deus falou, vem cá, vamos conversar?
Então. Na verdade é o contrário, ele começou certo e se perdeu no começo. Ele começou certo e se perdeu. Mas e o que fez ele se perder? Olha só, isso que a gente estava conversando. Ele chegou a ter 600 mulheres e 400 concubinas. E cada mulher dessa que ele se casava, ele absorvia dela a cultura idólatra. Por isso que Deus, naquela época, formando uma nação, falou: olha, vocês não podem casar com as mulheres dos outros povos. Então, às vezes a gente fala... Qual foi dele? Exato. Então, e ele, na sabedoria que ele tinha, e essa questão da mulherada, a coisa carnal, acabou que ele se perdeu no meio do caminho, né? No final ele se perdeu, se afastou, né? De Deus. Se afastou de Deus. Mesmo com toda sabedoria. Isso. Mas o que Deus está nos falando hoje, por isso a gente colocou ali a Halá e o Kiddush, para a gente agradecer que semana após semana Deus tem nos alimentado. Ele tem, graças a Deus, que Ele tem provido o alimento espiritual para nós. E a gente tem que buscar essa sabedoria do alto, a mesma sabedoria que Daniel teve, a mesma sabedoria que José teve, para a gente não se contaminar. Porque Ele vai nos enviar aonde Ele quer alcançar as pessoas, através das nossas vidas. Mas a gente não pode se contaminar, né? E aí é a sabedoria dele, a sabedoria que vem do alto, é que vai nos dar esse discernimento, né? Eu e a Lani, a gente estava conversando sobre isso e ela falando assim, engraçado, né? O que será que o faraó viu em Daniel? O que será que o faraó viu em Daniel, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, e aí diz bem assim, quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui para vocês. Diz bem assim, ó. Depois que o faraó escolhe José, diz bem assim: disse o faraó aos seus oficiais. Isso aqui está no capítulo 41, no verso 38. Disse o faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Olha só o que o faraó viu em José. Portador, né? O Espírito de Deus. Foi isso. Achou aí, Jô? 41, 38. Como é que tá a versão de vocês aí? O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Olha aí. Então, o que o faraó viu em José? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Foi isso que ele viu, né? Então é isso que nós temos que buscar neste ano, é essa a mensagem que Deus tá nos dando essa semana, que nós temos um alimento, nós temos algo que nós podemos buscar do céu, do alto, que vai nos alimentar no decorrer desse 2020, que é a sabedoria de Deus. Amém. Né? Amém. E você, meu irmão, que se encontra na tua casa hoje, nós não sabemos quais são as necessidades que vocês têm enfrentado. Nós não sabemos quais são as dores que você tem enfrentado no decorrer deste ano. Mas eu te peço que se coloque no coração do Senhor, que você possa estar diante do coração do Senhor nesta noite, consagrando o teu ano nas mãos do Senhor, consagrando a tua vida nas mãos do Senhor. Eu oro para que o coração do Senhor esteja quebrantado diante de você, diante do teu desejo. Eu peço para que o Senhor derrame sobre você chuvas de bênçãos e que teu ano seja repleto de amor. Que Ele possa estar com a tua destra, com a destra dele estendida sobre cada um de vocês, sobre cada um da tua casa, ministrando amor. Mas um amor no profundo, no profundo, no profundo. Que você possa ser banhado pelo amor de Deus. Que o amor do Senhor possa impactar a tua vida de tal modo que venha mudar da direita para a esquerda. Que você possa mudar o rumo do teu caminhar. Porque o amor do Senhor está na tua direção nesta noite. Eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Eu te dou graças, Senhor, por cada um que irá assistir esse vídeo. E que tu, Papai amado, abençoe, leve a profundidade do teu amor, que estas palavras, Senhor, possam impactar o coração de todos estes, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
Que Adonai o abençoe e o guarde. Amém. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Amém. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê a paz a cada um de vocês no decorrer deste ano de 2020. Seja abençoado neste ano de 2020, em nome de Jesus. Amém. Amém.